Olá, meus amigos, eu quero agradecer você que tem me ajudado nesse ministério e quero já pedir para você que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos para que possa ajudar outras pessoas no conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Se inscreva aí, deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso nos ajuda para que outras pessoas também conheçam essa mensagem. Eu quero estar falando com você hoje. O tema que nós temos hoje é fuja dos jogos, fuja dos games. E você vai saber por quê. Olha, eu ando um pouco preocupado com a situação dos videogames, né? Dos jogos em geral. Recebo muitas mensagens de vários irmãos aí de vários lugares, né? O que me deixou muito preocupado, há mais ou menos um mês atrás, uma irmã, ela é uma evangelista aí muito conhecida, né? No nosso meio. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo: Irmão Giovanni, eu peço para você, nas suas orações pela madrugada, eu quero que você ore pelos meus filhos, eu tenho dois filhos, né? E esses meus filhos, eles estão aí viciados nos jogos, eles entram madrugada dentro, vão para a igreja no sábado de manhã, mas a gente vê que eles estão ali sem vontade, estão ali porque a gente leva, porque a gente pede, porque a gente força, né? E, e ela disse: não é só meus filhos, irmão, tem filhos de muitos adventistas, de muita gente, tanto adventista como não, que estão afundados nos games, nos jogos de internet, todo tipo de jogos e pornografia e as séries também, muito tipo de série. E eu fiquei observando que a mensagem dela, né? E preparei um tema aqui para a gente meditar. Como surgiu tudo isso, né? Esses games, como foi que o inimigo está por trás de tudo isso daí? Como foi que o inimigo preparou para enganar os meus filhos, para enganar os seus filhos, para colocar os jovens lá nos últimos bancos da igreja, conversando, brincando. Eu não estou falando aqui para condenar eles, não. É o sistema, o mundo que estão vivendo. Como o Satanás preparou tudo para enganar a nossa família e a gente, muitas vezes nossos filhos, nossos amigos, pessoas vão à igreja e estão ali, né, com o corpo ali, mas a mente está muito longe, não vê a hora de terminar tudo, correr para casa, pegar o celular, deitar na cama e ficar dia e noite ali jogando, né? O inimigo montou uma estratégia e eu vou te dizer, vou te mostrar aqui, tá? Para que ele fez tudo isso? Nós vamos entender, quero falar aqui o final com você, o plano dele, assim como Deus tem o seu exército, o exército brasileiro, ele treina, traz as pessoas, né? Chega o momento ali de fazer a seleção e as pessoas vêm, os jovens vêm, e são separados alguns jovens que vão ficar para treinar ali no exército, né? Tanto aqui no Brasil como em outros países também, nas Forças Armadas. Eles são treinados, passam por vários treinamentos, e depois de treinados, eles estão preparados ali para a guerra, né? A Bíblia mostra que Jesus é o rei dos exércitos, o senhor dos exércitos. Se ele tem um exército, se ele é senhor dos exércitos, ele tem também um exército, tem uma equipe de pessoas preparadas para uma guerra. Só que a guerra que a Bíblia fala é uma guerra espiritual, não é uma guerra assim como a gente vê, né, nos outros países aí entrando em guerra, né? Então o inimigo ele treina, Jesus treina o povo dele com a Bíblia, com a palavra dele, e Satanás vai treinar um povo para depois do milênio. Ele vai usar esse povo agora, nesse exército que ele está fazendo. É um grande exército, você vai entender direitinho. Só que o propósito dele é usar esse grande exército depois dos 1000 anos. É depois dos 1000 anos que ele já está fazendo agora. A Bíblia mostra aqui no livro de Apocalipse que Satanás veio para a Terra, não é isso? E ele veio, eu quero pegar o verso aqui para você, tá? No capítulo 12 de Apocalipse. E você vai ver que ele veio para a Terra com um propósito. Ele veio para a Terra com um plano, e quando muitos não têm plano, ele veio para a Terra com um plano. Capítulo 12, verso 12 diz assim: Por isso festejais, ó céu, e vós que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse Satanás, depois que ele foi expulso para a terra,
Depois que Jesus morreu na cruz, que terminou o tempo dele, ele sabe que tem pouco tempo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que trabalhar pesado para conseguir arregimentar o maior número de jovens, crianças, adultos, idosos, para o seu grande exército. Ele sabe que tem pouco tempo. Pense se o Brasil fosse entrar numa guerra. O presidente ia chamar as pessoas, os comandantes iam chamar os jovens, os homens, para ser treinado para entrar numa guerra, não é isso? Ia ser treinado para entrar nessa guerra. Mas se essa guerra fosse começar amanhã e hoje saísse aí a notícia, com certeza eles teriam pouco tempo para treinar esse monte de jovem. Ia virar uma bagunça muito grande, né? Só que Satanás ele montou uma estratégia, né? A estratégia dele é pegar todo esse povo, sabendo que ele tem pouco tempo, e no pouco tempo que ele tem, ele vai estar investindo pesado para arrastar o maior número de jovens ao lado dele, de inimigos da cruz ao lado dele. Às vezes a pessoa está na igreja, está participando, até participa, né? É envolvido em alguma área na igreja, mas a mente dele, a vida dele está muito longe, porque Jesus diz para nós no mandamento, e o povo que guarda o mandamento, ele diz para esse povo que guarda o mandamento, não matarás. E os games, você pode prestar atenção que 99% deles são só matar. Por que eles estão treinando para matar? É isso que nós vamos entender no nosso estudo de hoje. Tá bom? Se inscreva no canal, dê o seu like. Você não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com outras pessoas. Ajude a crescer o nosso canal, tá bom? Você vai estar ajudando outras pessoas também no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero ler com você no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Daqui nós vamos ter uma base como surge tudo isso. Daniel 8, 14. Havia uma profecia aqui, eu não vou entrar nessa profecia, eu quero entrar no que essa profecia vem trazer para nós. Essa profecia é muito longa, se fôssemos estudar ela, só essa profecia, eu acredito que dentro de uma semana, dia e noite, nós não terminaríamos de estudar essa profecia. Então, nós não vamos estudar ela hoje. Diz assim, ó, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aqui é uma visão que Deus dá para Daniel, onde o anjo vem trazer essa resposta para ele da oração que ele tinha feito, né? Falando aqui da transgressão, e vai falar que esse verso único, esse capítulo é muito grande, o assunto dele é muito grande, muito profundo, mas eu quero pegar aqui esse texto para a gente entender o assunto. Deus tinha falado aqui que depois de 2.300 tardes de manhã, ele ia purificar o santuário. O santuário não seria mais o santuário terrestre que no tempo de Daniel, que ainda funcionava o santuário terrestre. O santuário terrestre deixou de prevalecer, deixou de funcionar quando Cristo morreu na cruz, né? Quando Jesus morreu ali, terminou o trabalho que era feito ali no santuário terrestre. E Jesus fala que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Quando vamos para o outro livro, ainda no livro de Daniel, a profecia vai mostrar que esse santuário não é o santuário da terra, mas o santuário celestial. Isso, fazendo essa conta, estudando esse assunto, chegamos ao ano 1844, porque da data que tem aqui na profecia, há uma data que ia se iniciar essa contagem, tá? Não vou estudar isso com você, quero só comentar com você. Havia uma data que ia iniciar essas 2.300 tardes de manhã. No final dessas 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. E estudando essa profecia, no final dessas 2.300 tardes de manhã, chegamos ao ano 1844, nossa época, tá? Então o santuário seria purificado quando? Em 1844. Agora, o que isso tem a ver com a gente, irmão? Nessa época, o santuário seria purificado, o santuário celestial. Então, deu início à purificação do santuário no céu. O pecado de todas as pessoas que aceitaram a Jesus, de Adão para cá, estão passando diante de Deus no santuário. Estão passando ali em revista, né? Estão sendo passados esses nomes perante Deus no céu. E o que isso tem a ver com a gente? Olha só.
Havia no antigo Israel 2 santuários. Quem eram esses 2 santuários? A Bíblia mostra que Deus pediu para Moisés fazer um santuário na terra, cópia do santuário celestial. Então, 2 santuários, um no céu, um na terra. Quando Jesus veio à terra, quando Jesus morreu na cruz, esse santuário terrestre perdeu o seu valor. Mas o santuário do céu continua valendo, tanto é que começou o trabalho de expiação pelos pecados no céu, lá no santuário celestial. E o outro santuário, irmão, aí é que a gente vai ver aqui o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Olha o que diz para nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Outra tradução diz, e o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu e você somos o templo, o santuário de Deus. Deus quer habitar em nós. Então, depois de 2.300 tarde de manhã, Jesus ia começar um período de limpeza do santuário celestial, ali a purificação do santuário celestial, e na terra ele teria uma igreja, um grupo de pessoas que dessa data para frente eles iam procurar viver uma vida de santificação a cada dia. Esse grupo de pessoas, tá? Eles iam viver o quê? Eles entenderam que eles são o santuário de Deus agora. Não tem mais o santuário terrestre. O santuário de Deus agora, ele, assim como ele era levado, ele andava para um lado e para o outro, o santuário de Deus é eu e você, que nós caminhamos, que nós andamos, onde Deus ali manifestava a sua glória no lugar santíssimo do santuário. Esse santuário é eu e você hoje, onde Deus tem que se manifestar em nós. Então, aonde entra os games então, irmão? Nisso daí tudo, né? Como que surge tudo isso? Deus vai purificar o santuário terrestre, que é eu e você agora. Só que tem alguém que não quer que ele purifique eu e você, nossos filhos, né? Que sejamos purificados por Jesus, que vivemos uma vida santa. Então, nessa mesma data de 1844, quando Jesus vai começar o trabalho no céu de purificar os pecados, de eliminar ali, de fazer ali abrir os livros e começar o julgamento de todos que já aceitaram a Jesus, ele vai também começar um trabalho na terra comigo e com você. Satanás estuda isso, muito mais do que nós. E Satanás estudando descobriu que Jesus ia ter um povo na terra que seria santo. Um povo que ia viver santo porque guarda os mandamentos de Deus. Então, em 1844, quando Deus chama ali uma profetisa por nome Ellen White, que essa Ellen White, o plano de Deus na vida dela, para nós hoje, seria guiar o povo para o tempo do fim. Deus sempre tem um profeta para guiar um povo. Deus teve ali Noé para guiar um povo, Deus teve Abraão, Deus teve Isaías, né? Moisés, Deus teve vários profetas. E no último tempo, que é o tempo que estão vivendo, Deus não deixaria de ter um profeta para continuar guiando o seu povo. Esse profeta surge em 1844 por nome Ellen Gold White. Ellen White, a gente entende que ela realmente é profetisa porque ela se encaixa em todos os parâmetros da Bíblia, em tudo que a Bíblia fala que as qualidades de um profeta, ela tem todas as qualidades de um profeta na Bíblia. O profeta na Bíblia não é aquele que levanta a mão e diz assim, eu estou vendo tal coisa. Não, o profeta não é isso. O profeta ele tem uma mensagem global, uma mensagem mundial, para todas as pessoas conhecerem a palavra de Deus. E é baseado, tudo que se fala, os versos da Bíblia sendo explicado por esse profeta. E essa profetisa se chama Ellen White. Quando Deus chama ela, nos meados de 1844, surge quem? Surge Charles Darwin, né? Conhecido aí como Darwin, né? Darwin surge aí com a teoria das espécies, né? Já mudando ali a criação, o plano da criação de Deus. Deus disse que o homem foi criado, foi feito pelas mãos dele. Darwin surge aí com uma teoria
de mutação, né? Já mudando aí, nos meados de 1844, quando Deus vai chamar a sua profeta. Depois, quem surge mais? Surge aí Karl Marx, tá? Nos meados de 1844 também surge Karl Marx com o Manifesto Comunista, né? Hoje nós temos aí a força da política em geral é baseado no que Karl Marx escreveu, no que Karl Marx dirigiu, aonde surge aí Che Guevara, que vai receber uma força muito grande desse homem e vai levantar mais aí o sistema político do nosso mundo atual hoje. Tudo isso quando? 1844. Tá? E a política aí a gente tem visto que tem mexido com a cabeça de muita gente. E muita gente conhece tudo de política e não conhece nada de Jesus. Depois, quem surge na história? Nesse meado de 1844, quando Deus vai chamar o seu profeta para guiar um povo para ser a luz do mundo, um povo que vai ser aí, um povo que vai receber o Espírito Santo, um povo que é o santuário de Deus na terra. Quem surge nessa época também? Quem surge aí é Joseph Smith, e ele surge também em meados de 1844, ele surge aí e funda a igreja de Jesus Cristo, né? A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundada por Joseph Smith. Ele recebe uma visão do anjo Moroni. O anjo Moroni entrega ali para ele um livro, que é o livro de Mormon. E aí surge então esse manifesto também. Quem surge também em 1844 são as irmãs Fox. As irmãs Fox, minha mãe Fox tinha também as irmãs Fox, aonde vem aí dar uma força muito grande para a questão de acreditar que a pessoa não morre, tá? Essa é a ideia de que Satanás criou ali no jardim, certamente não morrerás. Essas irmãs Fox aí, elas vêm com essa ideia, com esse plano de que a pessoa não morre, né? E começou ali nos Estados Unidos, né? Ela ouviu umas batidas na porta e ali ela ia umas pancadas nas portas e eram ali, e as pessoas que tinham morrido, né? Iam agora ali falar com elas através daquelas pancadas nas portas, né? Que vem ser conhecido hoje por todos nós o espiritismo moderno, né? Porque o espiritismo surge ali quando Deus fala, não que Deus que criou o espiritismo, tá? Quando Deus fala que o homem morreria e a serpente diz que não morre, ali surge então o espiritismo, porque o homem morre, né? E esse manifesto das irmãs Fox surge também ali nos meados de 1844. Depois você tem aí Allan Kardec também dando maior força, maior poder para esse sistema. E você chega aí, nesse mesmo período, a Helena Petrova Blavatsky. Você pesquisar aí, você vai encontrar Helena Petrova Blavatsky. Blavatsky, ela vem da força, ela escreveu vários livros, muitos livros mesmo, tá? Onde ela vem da força aí para a sociedade secreta, ela vem da força aí para a maçonaria, para todo o sistema de sociedade secreta e também para as religiões, tá? Ela escreveu vários livros, sabedoria, ela escreveu aí muitos livros, A Voz do Silêncio, né? Os Segredos dos Rituais da Maçonaria, é um livro dela também, Helena Petrova Blavatsky. Ela escreveu aí mais de 80 livros, essa mulher escreveu. E no que essa mulher escreveu, é o que eu quero explicar para você agora, onde entra os games, né? O plano do inimigo, Deus tinha um plano com a sua profeta de guiar um povo, para salvar um povo, e Satanás pega esses profetas que eu acabei de falar para você, para também desvirtuar o povo que tinha desejo de conhecer a Deus. Agora, o que ele vai fazer? Essa Blavatsky, ela vai trazer os filmes O Mágico de Oz, foi criado ali também baseado no que essa mulher escreveu, né? Todos os filmes hoje que estão aí causando maior sucesso, todos eles beberam da fonte do que essa mulher escreveu. Não só os filmes, como o rock, né? Você tem aí
Aleister Crowley, né, com um homem que desejava dançar com Satanás. Ele entra trazendo também uma boa parte aí, trazendo do que ele traz, entra na música, no rock, em todo tipo de música que se ouve hoje, também bebeu da fonte do que Helena Petrova fez, escreveu, do que esse homem também escreveu, tá? E os filmes de ação, todos os tipos de filme, também bebeu da fonte do que essa mulher escreveu, tá? E você chega ao tempo, então, aonde surge também os games. Você assistiu o filme Harry Potter? Harry Potter é HP. Harry Potter é Helena Petrova Blavatsky. É ela, tá? Aquela bruxinha ali bonzinho, né? Pois de bruxaria, feitiçaria, tá? Todo esse sistema de engano que se ouve hoje, que se assiste, que se perde tempo na TV, no cinema, foi criado por essa mulher através de Satanás, para tirar o povo do caminho que leva a Cristo. E essa mulher, todos os tipos de jogos hoje da internet, dos games, todos os tipos de game, bebe da fonte do que essa mulher escreveu, do que essa mulher fez. Ela não é a criadora dos games. Os criadores dos games se pega do que ela escreveu e criam os games. Tá? Todos os jogos hoje são feitos baseados no que ela fez, nas ideias que ela colocou nos livros dela. Tá bom? Aí você tem aí os desenhos animados, tá? Todos os desenhos animados, tá? Bebeu do que essa mulher, bebe ainda hoje do que essa mulher escreveu. O ponto dela, usado por Satanás, é tirar o povo do caminho de Cristo. Agora, por que ele tem esse plano? Eu vou explicar para você por que ele tem esse plano. Quero finalizar com você, dizendo para você: lute pelos seus filhos, pela sua família. Tire ele dos games depressa. Eu vou te mostrar agora por quê. Já te expliquei, desde 1944, o plano de Deus e o plano de Satanás. Quando você vai para Apocalipse, tá? Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, deixa eu pegar aqui. Quando você chega no capítulo 20 de Apocalipse, verso 7 em diante, diz assim, ó, depois dos 1000 anos, quando Jesus vai voltar, Jesus vai levar um povo, um exército com ele, um exército de santos e que tomaram a decisão ao lado da cruz de Cristo, que abandonaram as coisas desse mundo e que realmente querem viver para eles. No meio desse povo que quer viver para Cristo, tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças que ainda estão viciadas nesses jogos. Mas eu espero em Jesus que essa mensagem ajude eles e os pais a tirar esses filhos desse caminho. E eu vou te mostrar por que agora. Depois dos 1000 anos, quando Jesus levar a sua igreja, levar o seu povo, a Nova Jerusalém vai descer do céu. E o que vai acontecer? Olha o que diz aqui para nós, Apocalipse capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto. Quando completar os 1000 anos, Satanás será solto. Por que ele vai ser solto? Porque ele vai estar preso nesse mundo. Não tem ninguém para ele tentar. E sairá a seduzir as nações que há no quarto canto da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida. Satanás, depois dos 1000 anos, quando Jesus ressuscitar, e as pessoas que se perderam, quando Jesus vem e ressuscita, os que tomaram a decisão ao lado dele, vai levar para o céu. Aqueles que estavam vivos, que tomaram a decisão ao lado dele também, ele vai levar para o céu juntos. Mas aqueles que não aceitaram a salvação, eles vão morrer e vão ficar ainda na terra, aqui por 1000 anos. Quando acabar esses 1000 anos, a Nova Jerusalém vai descer do céu. As pessoas que morreram
todas, desde Adão, do tempo de Adão até a última pessoa que morrer sem Cristo, ela vai ressuscitar nesse dia. Vai ser aí um monte de zumbi, porque da forma que eles morrem, eles vão ressuscitar. Se ele morreu com dor, se ele morreu quebrado, se ele morreu gritando, se ele morreu quebrado debaixo de um carro, do jeito que ele morre, ele ressuscita. E essa multidão de pessoas como a areia do mar. A terra está um vazio imenso. E agora essa multidão de gente saindo de todos os lugares, de todos os buracos. A terra vai estar lotada. Como a areia do mar vai estar essa terra lotada de pessoas. No livro Grande Conflito, nas últimas páginas do Grande Conflito, a serva do Senhor nos dá um deslumbre dessa situação toda. O que vai acontecer ali? Nesse período aí, vai haver homens gigantes do tempo de Adão, homens grandes, guerreiros, fortes. Satanás agora vai pegar esse povo. Satanás não tem uma cauda, um rabo, como mostra ele, é um anjo, né? Vai estar ali aquele anjo iluminado. Eles vão olhar para aquele anjo e ele vai dizer que foi ele que ressuscitou esse povo todo e agora todos vão me seguir. E vai olhar para a cidade santa e vai olhar, mas ali tem pouca gente e aqui o nosso exército é muito grande. Entende? Para que ele está arregimentando os jovens hoje para aumentar esse grande exército que ele tem e já está ao lado dele. Muitos já morreram e um bocado ainda estão vivos e estão cedendo para o caminho dele. Só que ela explica um negócio ali muito interessante. Ela disse que eles vão fazer armas de guerra. Isso. Vão durar muito tempo ainda. 1000 anos é o julgamento no céu. Depois que a cidade desce, eles vão ficar aqui na terra, vão fazer armas. Leia no livro Grande Conflito, nas últimas páginas do Grande Conflito. Eles vão criar armas, muitas armas, e agora Satanás vai trazer eles para invadir a cidade santa. Você entende para que Satanás criou os games agora? Como é que se pode treinar um grande exército se ele sabe que tem pouco tempo? Deu para entender? Como é que ele vai treinar as crianças se os pais não dão armas para ela? Como é que ele vai treinar as crianças se os pais não compram uma arma e entregam na mão delas? Como é que eles vão treinar aí centenas de jovens de vários países no mesmo momento? É através dos jogos na internet. Estava pesquisando, cheguei numa página ali desses jogos, onde tinha mais de 3.000 pessoas conectadas assistindo e jogando esses jogos. E aí vinha descendo, tinha uma que tinha 1.800, outra tinha 600, outra tinha 400, outra tinha 320 pessoas, espalhada pelo Brasil, pelo mundo todo, nos jogos, treinando para fazer parte desse grande exército. Você está entendendo? Querido amigo, antes que Jesus volte, olha o que eu vou dizer para você, antes que seu filho desça ao pó, porque o nosso dia nós não sabemos, tire ele, ajude ele, tome, se for possível, o celular dele, se for necessário, tome, salve o seu filho. Um dia as mulheres estavam chorando ali por Jesus. Jesus ia passando e chorando. Jesus parou e disse: não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos. Essas foram as palavras que Jesus falou, se referindo aos últimos dias. Clame a Deus. Se ele vai ficar de mal com você, não tem problema, salve ele. Ele não sabe o tão absurdo, tão profundo buraco que Satanás está levando ele. Satanás está treinando ele com todo tipo de arma, com toda maneira de ataque para esse grande exército que ele está arregimentando. Se seu filho estiver nele, ainda dá tempo de sair. Tá bom? Você entendeu como Jesus monta o seu exército e como Satanás quer tirar o exército de Deus? Querido amigo, querida amiga, espalhe essa mensagem. Leve avante. Salve a sua família. Salve os seus filhos depressa. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te ajude. Que Ele te dê força. Que Ele te dê perseverança. Que você não pode desistir. Porque essa é a nossa luta até que Jesus volte. Tire seu filho desse exército de Satanás. Traga ele para o exército de Cristo. Isso está nas suas mãos. Eu quero orar com você
para que você consiga vencer junto com Ele, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos essa tarde e te agradecemos pela tua palavra. O Senhor mostra, Pai querido, para cada um de nós o quanto o Senhor nos ama. Que a gente venha, Pai querido, ter força do teu Espírito Santo para tirar os nossos filhos desse buraco tão profundo que eles estão. E só o Senhor para nos ajudar a tirar eles desse exército de Satanás e trazer para o teu exército. Tem tanta gente, tem tantos pais chorando, tantos pais sofrendo por causa disso. Quantos filhos vêm à igreja para jogar, para brincar, estão muito longe de ti, perderam a noção do tempo, perderam a noção de tudo. Muitos vêm empurrado pelo pai, empurrado pela mãe, vêm com brabo, vêm com raiva, porque estão vindo à igreja. Pai querido, liberta eles não sabem quão terrível é isso que estão fazendo. Abençoa cada pai, cada mãe, cada amigo que está assistindo essa mensagem e aqueles que estão compartilhando de maneira poderosa. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.